Seja bem-vindo ao mundo marcial. O MMA tem sido um dos esportes que mais cresce no mundo durante a maior parte das últimas 2 décadas. Nos tempos modernos, é um esporte que desfruta de um grande número de seguidores de milhões de pessoas em todo o mundo em todos os continentes. O MMA moderno ganhou destaque no início dos anos 1990, quando o UFC foi estabelecido nos Estados Unidos, convidando os melhores lutadores do mundo para competir no octógono para determinar quem reinava supremo. Mas o esporte existe há muito mais tempo do que isso e compartilha suas origens durante o início da história do homem. Em sua essência, o MMA é uma fusão de todas as disciplinas de combate, harmoniosamente combinadas para formar um sistema unificado e contínuo. Alguns dizem que é a forma mais pura de combate desarmado porque pega os maiores elementos de várias artes marciais e os mistura. O mundo marcial era analisar os conceitos de MMA no decorrer da história e examinar como o esporte surgiu, onde tudo começou e para onde está indo. Embora se diga que o MMA nasceu no final do século XIX, há registros de certas artes marciais que continham conceitos de MMA, que remontam à civilização antiga. O conceito de reunir múltiplas formas de luta certamente não é novo e pode ser rastreado no início da história do homem. Uma das primeiras formas de MMA originou-se da dinastia Han na China Antiga, desenvolvida pelos militares chineses como uma forma de combate corpo a corpo para ser usada na guerra. A arte se chamava Shuai Jiao e combinava estilos como luta livre e Kung Fu. Foi uma das primeiras artes marciais a combinar técnicas de golpes, incluindo chutes, socos, arremessos e vários travas nas articulações. A Grécia Antiga também teve sua própria adaptação chamada pancrácio, combinando elementos de trocação e grappling que eram muito semelhantes ao MMA moderno. Pancrácio reuniu as artes da luta livre e do boxe e introduziu o esporte já na 33ª Olimpíada em 648 a.C. No pancrácio, todos os golpes eram permitidos com algumas exceções que incluíam morder e arrancar os olhos. As lutas eram disputadas entre dois lutadores e continuavam até que um lutador não pudesse mais continuar ou fosse finalizado. Mais tarde, o pancrácio foi passado para outras culturas, como os antigos romanos. Ao longo dos anos, mais e mais países começaram a experimentar suas próprias artes marciais, e o conceito de misturar estilos de luta estava se tornando comum. O MMA logo se espalhou rapidamente pelo mundo, incluindo a Europa e o Ocidente. Em meados do século XIX, praticantes do savate, arte marcial francesa, desafiavam lutadores que praticavam outras artes marciais, com o objetivo de testar suas técnicas de combate. Um torneio foi realizado em 1852 entre lutadores franceses de savate e boxeadores ingleses. O fascínio em testar arte marcial versus arte marcial continuou pelos próximos anos e, logo, o conceito de MMA começou a se popularizar no resto do mundo. A primeira arte marcial conhecida por combinar estilos de combate europeus com artes marciais asiáticas é chamada Batitsu, fundada em Londres em 1899 por Edward William Barton Murray. Ele fundiu vários elementos do judô, boxe ocidental, savate e jiu-jitsu. Naturalmente, com o aumento da popularidade dos conceitos de MMA, a história viu muitos torneios de estilos mistos acontecerem. Durante a década de 1920, uma arte marcial e esporte de combate chamado sambo apareceu na União Soviética, combinando elementos de luta livre, judô e golpes. Em meados da mesma década surgiu no Brasil Vale Tudo. A natureza desse combate era não ter regras. Você poderia agarrar seu oponente e levá-lo até o chão, ou usar uma rasteira precisa para executar uma queda, adicionar todas as formas de socos, chutes e técnica de submissão ao seu arsenal de combate. Em 1963, o lendário judoca e lutador judô Gene Lebel, que anos mais tarde treinaria a popular lutadora de MMA, Ronda Rousey, enfrentou o boxeador profissional Milo Savage em uma luta sem limites. Lebel derrotou Savage com um mata-leão para deixá-lo inconsciente. Foi a primeira luta de estilo misto televisionada nos Estados Unidos. No mesmo ano, 3 praticantes de Karate Kyokushin do Japão viajaram para a Tailândia e lutaram no prestigioso Lumpinee Boxing Stadium contra 3 lutadores de Muay Thai. No final dos anos 1960 e início dos anos 1970, o artista marcial virou ator de Hollywood Bruce Lee, apelidado de O Dragão, tornou-se mundialmente famoso por sua incrível habilidade em artes marciais. Ele havia desenvolvido seu próprio estilo único chamado Jeet Kune Do, que novamente carregava o conceito de MMA ao misturar tudo o que funcionava em todas as artes marciais para formar um único estilo coeso de luta. Muitos especialistas consideram o Jeet Kune Do o precursor do esporte que conhecemos hoje, e Bruce Lee é considerado por muitos como o pai do MMA moderno. O desenvolvimento nas artes marciais que levou ao estabelecimento da cena americana e japonesa do MMA é aquele que viu a ascensão do jiu-jitsu brasileiro.
As coisas começaram no início de 1900 quando Carlos e Hélio Gracie, pais fundadores da renomada família de lutadores Gracie que inventou o jiu-jitsu brasileiro, lançaram o Desafio Gracie, que foi realizado em várias academias. Lutadores de todo o mundo viajavam para o Brasil para aceitar o Desafio Gracie, mas muitas vezes perdiam porque nunca haviam experimentado essa técnica de luta de alto nível antes. Essa lenda plantou a semente do pensamento que mais tarde se manifestaria no MMA moderno. Em 1993, o UFC foi estabelecido, com a promoção realizando seu primeiro evento em 12 de novembro daquele ano, na MC Nichols Sports Arena em Denver, Colorado. Com um público de quase 8.000 pessoas, o UFC realizou um torneio de um dia, 8 homens, sem categorias de peso, sem round e sem pausas nas lutas, bem como sem juízes. As únicas duas regras eram não morder e não arrancar os olhos. As lutas só podiam terminar por finalização, nocaute ou paralisação de escanteio por meio de arremesso de toalha. O torneio foi vencido por Royce Gracie, filho de Hélio, que recebeu $50 mil por sua vitória. 2 décadas depois, o MMA, como conhecemos hoje, é um dos maiores esportes do mundo. Além do UFC, agora também existem muitas grandes organizações globais de MMA, como o Championship na Ásia e Bellator MMA nos Estados Unidos. As técnicas de artes marciais mistas incluem golpes, como chutes, joelhadas e socos, e grappling, como clinches, imobilizações, finalizações, raspagens, quedas e arremessos. Os competidores de MMA treinam em uma variedade de estilos para combater as técnicas de seus oponentes. Embora as artes marciais mistas tenham sido inicialmente praticadas quase exclusivamente por lutadores competitivos, isso não é mais o caso. À medida que o esporte se tornou mais popular e mais amplamente ensinado, tornou-se acessível a uma ampla gama de praticantes de todas as idades. Apesar de um grande número de influências históricas, o MMA moderno é considerado derivado do jiu-jitsu brasileiro e do vale tudo. Os eventos de MMA continuaram a se desenvolver com o passar das décadas até 1993, quando o primeiro evento global oficial de MMA, o UFC 1, foi realizado em Denver, Colorado. Este é o ano de nascimento oficial do MMA e um dos eventos mais importantes na evolução dos esportes de combate mistos e híbridos. O UFC 1 foi televisionado e foi em uma resenha do crítico Howard Rosenberg que o termo artes marciais mistas apareceu pela primeira vez. Durante 30 anos, o MMA evoluiu de um evento marginal de televisão para um fenômeno global em que grandes quantias de dinheiro são investidas. A popularidade do MMA continua a aumentar e o esporte ainda não atingiu seu pico. Hoje, depois de muitas mudanças de regras e iterações, o MMA é um esporte altamente regulamentado com um conjunto robusto de regras que tornou o esporte mais seguro para atletas competidores, mantendo a emoção crua e o espírito de combate de estilo misto. Até onde pode ir é muito difícil dizer, mas o MMA continuará a crescer à medida que mais pessoas se apegarem às lutas e eventos espetaculares. Se gostou, curta, inscreva-se, comente, compartilhe e ative as notificações e até a próxima.